Ixi, o sinal tá ruim. Gente, boa noite. Estamos começando aqui mais um Evangelho no Lar, através dessa página, que é a página da Associação Espírita Henrique de Castro. Nós temos feito essas lives todas as noites e temos que continuar. A casa não pode parar, né? Então, a gente tem estado aqui todas as noites. Hoje sou eu que vou fazer com vocês o Evangelho no Lar. O tema que a gente vai desenvolver aqui hoje é o Eficácia da Prece, que é o capítulo 27. Pedi e obtereis, do livro aqui, ó, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Esse é o livro que a gente estuda lá na casa, o meu já está até rasgadinho, de tanto ler, de tanta coisa que a gente tira daqui. Nos momentos que a gente mais precisa de uma palavra, esse livro é um livro de cabeceira, né? É muito bom. Então, esse livro que a gente vai ler hoje, né? Lembrando que para fazer o Evangelho no Lar, interessante, se vocês quiserem, se fizer para vocês sentido, a gente recomenda a aguinha, né? Então, aqui tem a água para mim, tem a água para a Fernanda, que está aqui comigo, minha filha, e a gente, no final do Evangelho, a gente faz a prece para poder transmitir esses bons fluidos para essa água que vai ser fluidificada. E aí, nessa água é colocado o que cada um precisa, né? Cada um segundo a sua necessidade. Então, a gente está aqui com a Rose, Rinaldo, Rosinha. Saudade de você, viu, Rosinha? Faz, acho que 1 ano que eu não te vejo, meu amor. Ana Lúcia, Marielle, Emerson, boa noite, tudo bom? Então, a gente vai fazendo o início do nosso evangelho e a gente vai fazer a prece, tá? É importante que a gente mantenha sempre o mesmo horário que você faça o evangelho na sua casa, sempre que você coloque essa água fluida, essa água para ser fluidificada, tá? Então, vamos fazer a nossa prece para a gente entrar em sintonia com os bons espíritos e que a gente consiga melhorar o nosso padrão de pensamento para poder absorver o estudo. Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, abençoa-nos, Senhor, com seu amor, com a sua vida. Dai-nos, Pai, na medida do que necessitarmos, a paciência, a perseverança, a esperança e, mais do que tudo, Pai, a tolerância, a calma, enfim, tudo o que for necessário para cada um, tudo o que puder nos deixar mais aliviados, para que tenhamos mais confiança de que esse é o momento de verdade, de nos elevarmos a Ti, de nosso pensamento alcançar-te, para que o refazimento aconteça, para que a gente fique melhor. Anjo da guarda, de amor e de luz, guia os nossos passos para Jesus. Anjo da guarda, divino, amigo, dai-nos a ventura de que possamos sempre estar contigo. Graças a Deus. Muito bem, então a gente vai ler, como a gente sempre faz, capítulo 27, é o capítulo Pedi e Obtereis, e o item que eu vou ler é Eficácia da Prece, que é o item 5, tá? Vamos lá, então. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Mateus 11, 24. E aí, o comentário que é feito pelo Evangelho segundo o Espiritismo para essa passagem da Bíblia. Diz assim: há quem conteste a eficácia da prece,
com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna espolhas. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não deveria, então, procurar desviar do raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à vontade do Pai. Então, é isso. A gente fica se questionando muitas vezes: será que tem alguém ouvindo a minha prece? Será que vai acontecer alguma coisa se eu orar com mais força, com mais vontade? Eu acho que eu vou rezar então 10 Pais Nosso toda noite. Eu acho então que eu vou ficar de joelho. Enfim, você pode fazer como você quiser. Mas tenha em mente que o mais importante é você fazer com o coração. Não importa se você vai colocar 10 Pai Nosso para fazer na sua prece, ou se você vai trazer palavras, ou se você vai trazer a sua dor, se você vai levar o teu pensamento para Deus. O que importa é o que você vai conversar com Ele. O que importa é o sentido do que você está colocando naquelas palavras. Então, de verdade, de nada adianta a gente rezar 10 Pai Nosso, ou os católicos rezarem 5 Ave Marias, se não houver sinceridade nessa prece, se não houver um pedido que saia lá do fundo do seu coração, para que você de verdade alcance o que você está pedindo. Tem uma passagem lá no livro do Nosso Lar, eu não assisti o filme, não sei se no filme sai, mas no livro do Nosso Lar, tem um momento que o André Luiz, ele encontra, né, ele é o personagem principal do livro, da história, André Luiz, que quando encarnado foi um médico bastante reconhecido, mas era extremamente materialista. Quando ele desencarnou, ele percebia uma luzinha muito pequena que vinha em direção a ele, e depois, com o tempo, ele foi saber que era uma paciente que ele tratava lá no consultório e que ele não dava a mínima para ela. Era assim, quase sem atenção, porque já era uma senhora. E essa senhora veio a desencarnar. Mas ele tinha feito bem para ela. E ela, toda noite, na verdade, ela estava encarnada ainda. Ela toda noite fazia uma prece para ele, para que ele estivesse bem, para que ele estivesse em paz, estivesse com Deus. Todas as pessoas que ele conhecia quando encarnado, ela era a pessoa que fazia a prece para ele toda noite. Então, a prece, quando você se dispõe a ficar frente a frente com você mesmo, quando você se dispõe a ficar desnudo, né?
perante Deus, colocando para Ele aquilo que você está sentindo, o que acontece? Esse pensamento, essa vontade, como é que ela sai de você? Ela sai através dos fluidos que você emana, da energia que sai de você. Quando esse fluido sai de você, ele se transforma em fluido espiritual, ele vai, certo? Esse fluido, ele vai chegar até onde você está pedindo. Se você está pedindo em nome de alguma pessoa essa prece, essa pessoa ela vai receber. Então você pode fazer a prece por uma pessoa que está encarnada. Você pode fazer a prece por um ambiente. Você pode fazer a prece por uma pessoa que já está desencarnada. Se for de todo o seu coração, essa prece será atendida. Esse capítulo chama Pedi e Obtereis. Mas tem que saber pedir, né? Então, muita gente fala assim: ah, eu não vou pedir nada. Ah, se Deus sabe tudo que eu passo, tudo que acontece comigo, para que eu vou rezar? Nada vai mudar. Deus já sabe tudo que eu preciso. Se fosse assim, a gente poderia considerar, então, que tudo o que acontece com a gente tinha que acontecer. Mas nós temos que levar em consideração o nosso livre-arbítrio. É claro que as grandes situações da nossa vida já vêm pré-planejadas, já vem um acordo feito, né, entre você e o plano espiritual, quando você reencarna, porque você tem uma série de situações que você tem que cumprir, que são as mais importantes. Essas estão delineadas. Mas você tem um livre-arbítrio, e tendo livre-arbítrio, você pode fazer toda a mudança que você quiser. Você pode causar o caos, como você pode causar um devaneio dos mais maravilhosos, de coisas que são muito maiores do que você tinha planejado. Por quê? Porque você mudou o comportamento, porque você mudou a atitude, porque você mudou a sintonia, porque você mudou a companhia, né? Então, a prece, ela, sim, tem que ser feita. Ai, meu Deus, eu esqueci. Acabei de rezar. Será que eu rezei inteiro? Será que eu rezei pela metade? Nossa, ontem eu dormi e não rezei. Nossa, eu já acordei e saí tão atrasada que não rezei. Acontece isso com vocês? Comigo acontece. Mas o que que vale pensar? O que que vale então fazer? Qual que é a situação ideal? Se você está dentro do carro, se você está no banheiro da empresa, se você está na varanda da sua casa, se você está, não importa onde. O que importa, na verdade, é que você esteja com você mesmo. Não precisa você fazer a prece para todo mundo escutar em alto e bom som, não precisa você gritar aos sete cantos que você está orando. O que precisa é a sintonia com quem que você está se ligando naquele momento. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com Deus. Ah, pode fazer prece para o anjo da guarda, pode fazer prece para um espírito superior. Lógico que pode. Mas lembra que a gente falou lá na palestra do Céu e Inferno, que eu dei umas semanas atrás? A prece é a ponte para Deus. Ela é canal direto, ligação direta, não tem nem DDD, né? É só você fazer que a prece vai chegar. E aí, se a gente achar que não precisa fazer prece para Deus, a gente achar que Deus não vai, de repente, aceitar o que nós estamos pedindo, imagina você com os teus filhos. Seus filhos não pedem para vocês um monte de coisa durante todos os dias? Mãe, quero um upgrade para o meu jogo. Mãe, quero um caderno novo. Mãe, quero uma caneta nova. Mãe, quero sair com a minha amiga. Tem um monte de pedido que eles fazem, né? Se você falar sim para ele, você não vai mudar a tua conduta com ele, dependendo do que você for dizer sim para eles, né? Mas não vai mudar o que você tem de amor por ele se você abrir uma exceção para alguma situação, né? Assim é Deus. A gente pedindo para ele com fé, com amor, com carinho, se for positivo para nós, ele vai aceder. Mas pensando que Deus olha assim, de uma forma muito ampla, né? Ele olha para a tua vida futura, ele olha para o teu passado. Ele olha o que tem a ver a relação do que você está pedindo com o efeito que isso vai causar. E ele não olha só para esse momento, ele vai olhar para toda a sua existência, se isso realmente é interessante, importante ou não, né? Então, o que importa é a gente fazer uma prece com qualidade, não é quantidade, não é toda hora.
Eu ontem à noite me recolhi até a minha cama e falei: Deus, não estou bem. Estou aqui com umas palpitação no coração. Estou preocupada, você sabe com o quê, né, pai? E vamos lá, vamos me ajudar, né? Eu sei que prece é contato direto com você, né, Deus? Então, fiz as minhas preces, que foram palavras que eu direcionei a ele, foram palavras de fé, de acreditar em mim, na minha capacidade, de acreditar que tem quem ouça, né? E eu dormi super bem, acordei muito bem, e o dia hoje foi muito leve, foi muito bom. Então, esse contato com Deus está aí. A prece é transmissão de pensamento. Então, transmita esse pensamento, transmita esse amor para quem você ama, transmita esse pensamento em forma de perdão para aquela pessoa que você faz muito tempo que não fala com ela, mas que tem uma dor aí. Faz uma prece para ela, deixa isso ficar leve. Não leva isso para depois, não. Já resolve agora. Prece é transmissão de pensamento. Não adianta também a gente fazer uma prece e pedir alguma coisa que Deus faça pela gente que a gente não tenha feito pelo próximo. Entende quando eu estou falando isso? Não adianta eu pedir perdão de alguma falta que eu cometi se eu não perdoei essa falta no meu irmão. Então, na prece, não pode ter egoísmo. Tem que haver bom senso. Então, a prece também é o momento de você parar e pensar: o que é que eu estou pedindo? Faz sentido isso que eu estou pedindo? Se Deus me der isso realmente que eu estou pedindo, eu já dei isso para aquela outra pessoa? Então, convido vocês a pensar sobre isso. O que que eu estou pedindo? Tá tudo certo? Ou tem alguma pendência, né? Tem uma passagem aqui nesse capítulo que é o homem no deserto. Que aí eles falam, né, sobre como é que é o uso da sua fé no momento de você fazer a prece. Tinha um homem no deserto e ele estava num sol causticante há dias, morrendo de sede. E ele fez muitas preces. Deus me ajuda, né? Pediu lá para que ele fosse salvo, para que ele encontrasse um caminho, para que ele saísse daquela situação. E ele foi inspirado por um espírito amigo a seguir um caminho diferente do que ele tinha tomado anteriormente. E fazendo esse caminho, ele conseguiu ser ajudado e ele conseguiu sair do deserto. Sendo um homem de fé, qual vai ser o pensamento dele? Obrigado, Deus, por eu ter conseguido. Muito obrigado. Se for um homem sem fé que está orando, ele vai deixar o caminho? Não, não vai deixar. Porque sim, ele foi intuído. Mas ele pode dizer: que bom que eu consegui. Que bom que eu tive essa ideia, que bom que eu escolhi esse caminho. Então, também pensar como é que a gente está refletindo sobre a prece. Se a gente lembra de agradecer também, né? Lembra de dizer: Deus, muito obrigado. Valeu, foi muito bom, né? Conta comigo. Vou pedir mais vezes, mas também vou colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou, vou realmente fazer diferente daqui para frente. Tem também uma história que eu lembro quando eu entrei na pré-mocidade. Gente, faz muitos anos isso. Eu tinha, sei lá, 13, 14 anos. E o Daniel Oliveira, que me contou essa história, que foi assim: tinha uma carroça de um senhor quebrada na estrada. E essa carroça, a roda dela deu um problema. E a prece que ele fez foi de ajuda. Então, que tipo de ajuda seria essa? Que aparecesse uma roda do nada? A gente sabe que isso não ia acontecer, né? Mas ele achou que fosse, porque passaram várias pessoas oferecendo ajuda. Uma pessoa disse que podia carregar a carga dele para outra carroça,
A pessoa ofereceu água numa casa que estava ali perto para ele poder descansar e pensar numa alternativa para consertar essa roda. Mas ele ficou esperando algo milagroso acontecer. Então, não fiquem esperando vocês também que milagres aconteçam, porque milagres não existem. O que existem é isso aqui, ó, mão na massa. O que existe é você ir lá e você fazer. O que existe é ir lá, você pedir paciência, tolerância, esperança. O que existe é isso, né? Então, a minha mensagem para vocês era essa hoje, desse aprendizado. O que que a gente tem que aprender que a gente não aprendeu ainda? E se nós aprendêssemos, seria maravilhoso, seria bom, seria gratificante. Lembrar que a prece é essa ponte direta com Deus. E que não importa se você vai fazer o Pai Nosso ou se você vai conversar. O que importa é que você vai transmitir. Isso que é o mais importante, tá? Então, a gente vai fazer nossa prece de encerramento agora. Cada um vibre pelo que tem necessidade, pela dor que te aflige. Concentre essas palavras, essa prece, esse sentimento nessa água que está aqui fluidificando. Constrói também seu pensamento para aquelas pessoas que são muito caras a você. Constrói esse pensamento, essa prece naquelas pessoas que você tanto ama. Também para aquele local de trabalho, para a tua casa, para os teus pais, para os teus irmãos, para a tua família, para todos os teus amigos. Que todos eles, nesse momento, possam receber esse pensamento, esse bom fluido que a gente vai criar na ponte direta com Deus. E assim a gente fecha os olhos e a gente respira fundo. E nessa conexão, eu não sei aonde você vai, nem sei em quem você vai pensar, não sei como você vai fazer, não sei quanto tempo vai durar. Mas nesse momento a gente entra em comunhão com o Pai, o Deus, nosso Pai maior. A gente entra com o melhor que existe dentro da gente. E nessa sintonia, a gente diz para Deus: Deus, ajuda. Deus, dai-nos a paciência. Fortalece a nossa fé. Eleva o nosso pensamento, aumenta a nossa paciência, cria em nós a tolerância. Que possamos conviver, Pai, em paz em nosso teto com os nossos familiares. Que possamos lembrar dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Que possamos trazer ao nosso pensamento todos aqueles que a gente quer dar um abraço, que nesse momento materialmente não é possível. Que eles recebam, Pai, o nosso abraço. E assim nós fazemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Ai, que delícia, né, gente? Então, eu agradeço de verdade a presença de cada um de vocês aqui. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter a Débora Saurim, nesse mesmo horário. Sexta-feira, o Ismael. E domingo de manhã, a gente vai ter o Emerson de novo, que delícia. Ele vai trazer mais um livro da Joana de Ângeles, que é o Conhece-te a Ti Mesmo. Sensacional, tá bom? Fiquem com Deus. Deixa eu só ver aqui quem que interagiu. A gente gosta de dar uma boa noite, né? Débora Lobão, Jefferson, Fabiana, Andréia, Elza, Silvia, Luiz, Edilene,
Muita gente. Beatriz, lá dos Estados Unidos. Eu nunca lembro a cidade que você mora, Bia. É, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por vocês estarem com a gente. Nós também temos a página do Instagram. Oi, Selma, tudo bom? Que vocês podem seguir lá no Instagram. A gente não estava usando muito essa página do Instagram, mas vamos começar a colocar também informações lá, tá? A página é o mesmo nome aqui da nossa página do Henrique de Castro. AE Henrique Castro. AE Henrique Castro. Vai lá no Instagram, dá uma curtida. Logo, logo a gente vai começar a fazer as transmissões pelo Instagram e pelo Facebook. Tá bom, gente? Beijo para vocês. Boa noite.